E aí, pessoal, tudo bem? Espero que estejam mais tranquilos, né? Porque já passou aí o período de prova. Eu já postei as avaliações 1 e vocês foram bem, né? Comparado com os anos anteriores aí. O pessoal costuma ir melhor na avaliação 2, né? Deve ser porque acostuma, né? Com a disciplina, já aprende a estudar também, né? Então a avaliação 2 costuma ser mais tranquila, né? E o pessoal faz a prova também com mais calma, né? Porque é um aprendizado sempre. A aula de hoje, né, é o produtos fitossanitários, importante, né? Vocês ainda vão estar estudando mais aprofundado em disciplinas mais avançadas do curso e, né, a gente dá aqui uma pequena introdução mais relacionada à hortifruticultura. Eu convidei a professora Eliane Arcângelo, aqui da Unitins, para estar ensinando vocês e vocês também estarem conhecendo a professora. Então fique com ela aí e bons estudos. Olá, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Eliane Regina Arcângelo, vou estar com vocês nessa disciplina para trabalhar esse conteúdo produtos fitossanitários a convite do professor Lucas Naue. E aí, eu vou fazer uma apresentação rápida minha, mas com isso, então, vou projetar os meus slides para eu iniciar a aula, ok? Então, o meu nome é Eliane Regina Arcanjo, sou engenheira agrônoma e trabalho no curso Tecnologia e Gestão do Agronegócio presencial na Unitins, sou professora da Unitins, no campus de Paraíso. E também, atualmente, estou como tutora à distância no projeto Tô Graduado, né, nesse projeto de interiorização universitária. Também no curso Tecnologia e Gestão no Agronegócio. Seria, então, as classes toxicológicas, áreas de atuação, os fitossanitários que são considerados fitossanitários proibidos e a respeito dos transportes dos fitossanitários. Então, como classe toxicológica, a gente traz aqui uma tabela, né, ilustrada, onde a gente vê a classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. E isso tudo, na realidade, ela é considerada por lei, né? Então, a legislação brasileira, ela exige que nas embalagens dos agrotóxicos sejam fixada essa faixa colorida, indicando a sua classe toxicológica. Então, a gente vê a 1, 2, 3 e 4, na qual a 1 é extremamente tóxico, seria a faixa vermelha, a 2 altamente tóxico, a faixa amarela, a 3 é mediamente tóxico, a faixa azul, e a quarta, pouco tóxico, a faixa verde. Então, vale salientar que essa classificação toxicológica, ela reflete essencialmente a toxicologia aguda e não o que ela indica, né, os índices de riscos de doença ou evolução prolongada. Então, a respeito de classe toxicológica, a gente pode estar trabalhando com vocês, é isso. Nós trouxemos também, a respeito da produtos fitossanitários, quais são, então, as áreas agrícolas mais comuns dentro da hortifruticultura, que é a nossa disciplina, que são trabalhado isso, né? Então, por exemplo, a fitotecnia. O que é uma fitotecnia? Então, a fitotecnia, ela é uma pessoa formada nessa área, ela trabalha para o desenvolvimento e aprimoramento dos sistemas de produção das culturas. Todo o pessoal do agronegócio, do tecnólogo em agronegócio, do agrônomo, né, ele precisa, então, dominar essas áreas agrícolas e seus tipos. Por exemplo, a entomologia é uma área dedicada aos estudos dos insetos, suas características físicas, comportamentais e reprodutivas, ou seja, estudo dos insetos, né? E a fitopatologia é a ciência que estuda as doenças das plantas em todos os seus aspectos. Então, ele vai saber como diagnosticar, saber como que está a epidemiologia,
até a etiologia e, em especial, quais são as formas de manejar, de controlar essas doenças. A nematologia, eles estudam os nematóides. E a acarologia, também estudam os ácaros. Então, os tipos de fitossanitários mais comuns no mercado nacional para serem utilizados na agricultura são, então, as bactericidas, fungicidas, o herbicidas, os nematicidas, os inseticidas, formicidas e acaricidas. Então, no quadro abaixo, a gente pode ver quais são os empregos deles, né? Então, na bactericida, são empregados para o controle das bactérias, fungicidas, os fungos, herbicidas, o manejo das fontes daninhas, nematicidas, os nematóides. Os inseticidas trabalham os agrotóxicos que são utilizados para o controle dos insetos. Formicidas, as formigas, são específicos para as formigas. E os acaricidas são específicos para os ácaros. Nós temos também, né, alguns fitossanitários que são considerados produtos proibidos. Então, esses ingredientes ativos não autorizados para determinada cultura, ou ingrediente ativo que não foi registrado, ou que está proibido no país, ou que ainda não foi permitido para o seu uso. É penalizado a utilização dos mesmos. Nós temos aqui um exemplo, né, do DDT, que é o diclordifeniltricloreatano. É um exemplo de fitossanitário que está proibido no Brasil e ainda permitindo o seu uso em alguns países no Brasil. Então, ele é proibido no Brasil, ele é proibido no Brasil e alguns países ainda têm a sua permissão, como, por exemplo, a África. O endosulfurano também é um outro exemplo clássico, né? Então, o uso de substâncias à base de acefato também é proibida pelos órgãos para as culturas de hortifruticultura. Entramos agora num conteúdo de transporte. Então, a Agência Nacional de Transporte Terrestre tem diversas resoluções que tratam o transporte rodoviário de produtos perigosos que enquadram nos fitossanitários. Destacando-se a Resolução 3.665 de 11, que regulamenta, né, para o transporte rodoviário os produtos perigosos. Por meio da Resolução número 420/4, o que trata ela? Ela trata a respeito do âmbito estadual, que há um controle exercido pela Agência de Defesa Agropecuária, ADAPEC, e a Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização, que é a ATR. Isso a nível estadual, ou seja, a nível do estado do Tocantins, que tem essa resolução 420/04. Então, quais são as medidas que devem ser tomadas para o controle de agrotóxicos? Para pequenas quantidades de agrotóxicos, o veículo recomendado é o tipo caminhonete, onde os produtos devem estar preferencialmente cobertos por lona impermeável e presos à carroceria desse veículo. Então, realmente é acondicionar os agrotóxicos de forma a não ultrapassarem o limite máximo da altura. Então, observa que eu coloquei um exemplo aqui. Então, isso deve ser realmente criterioso, né, não ultrapassando o limite máximo da carroceria. Transporte para a fazenda, né? Então, transporte de agrotóxicos da venda, do comércio para a sua propriedade, então ela tem que estar também observada, né? Então, acima da quantidade isenta, exige que o motorista seja profissional e tenha curso para transporte de produtos perigosos. Então, embalagens que contenham resíduos ou que estejam vazando não devem ser transportadas. Então, quais são os cuidados não necessários para transportar defensivos agrícolas, né? Então, quais são os cuidados que são necessários ao transportar os defensivos agrícolas? Os produtos devem sempre estar isolados de animais, alimentos e outras mercadorias, precisam ser transportados em caçamba dos veículos, bem como ser cobertos com lona impermeável.
E como que funciona o transporte por rodovias, né? É regulamentado por legislação específica e é fiscalizado pela Polícia Rodoviária. Em todas as fases de transporte, deve garantir a sua absoluta segurança e integridade das pessoas, animais, habitações e do ambiente. O meio ambiente é extremamente importante também nesse contexto. Então, como é a logística reversa de agrotóxicos? E ela tem uma legislação pertinente. Então, de acordo com o decreto 4.074/02, né, os usuários de agrotóxicos e afins deverão efetuar a devolução das embalagens vazias e respectivas tampas aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, no prazo de até 1 ano, contada a data da sua compra. E aí, então, tem todo o trabalho da empresa, da PEC, que faz essa coleta dessas embalagens para realmente fazer a destinação correta do seu descarte. Então, quais são os documentos que são necessários para se transportar defensivos agrícolas? Então, os documentos necessários para o transporte e armazenamento de defensivos são a nota fiscal, a ficha de emergência e o receituário agronômico. Essa ficha de emergência é um documento de transporte obrigatório para o transporte de produtos perigosos, isso de acordo com o artigo. Então, para esse nosso conteúdo, né, a aula de hoje se encerra. Eu desejo, então, todos bons estudos e vale, então, destacar que eu vou colocar aqui, coloquei aqui novamente uma frase, que vale uma boa dedicação, né? Como, por exemplo, o tempo de estudo nunca é um tempo perdido. Então, o que eu tenho para apresentar é isso e desejo a todos bons estudos.